O Corinthians já está atrás de reforços para a temporada de 2026. Um dos alvos é Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que pertence ao Mirassol. O contrato dele se encerra em abril do ano que vem, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. O Timão prefere ter o Lucas Ramon a partir de janeiro, mediante acordo com o Mirassol. Resta saber quanto o time do interior de São Paulo vai exigir para a liberação do atleta de forma antecipada. O Lucas Ramon tem uma proposta para renovação de contrato por pelo menos uma temporada com o Mirassol, mas a proposta financeira do Corinthians é bem superior. O Lucas Ramon tenta chegar a um acordo com o seu atual time para poder se mudar para o Corinthians. Por que a busca do Corinthians por um lateral direito? O Fagner, que pertence ao Timão, deverá ficar em definitivo no Cruzeiro. Sendo assim, o Corinthians passa a ter apenas Mateuzinho. Esse foi um dos grandes dilemas da atual temporada, seja com o Ramon Dias, seja com o Dorival Júnior. Nenhum dos reservas do Mateuzinho conseguiu dar conta do recado. E é por isso que o clube busca um lateral direito. O Lucas Ramon nunca conseguiu jogar bem em times grandes, mas fez temporada bastante sólida e consistente no Mirassol. 44 partidas, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto do quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Só para completar, queria registrar que o Corinthians também tem negociações avançadas com a Índigo, sua atual parceira no estacionamento do Timão. Para não perder a prioridade e a permanência no estacionamento, a Índigo fez uma série de concessões, entre elas a transferência de 35% do seu faturamento mensal para o Corinthians. O Timão ainda vai receber, por conta de um novo contrato, que terá duração de 12 anos, o equivalente a 60 milhões de reais como prêmio pela assinatura. O novo acordo só vai terminar em 2038. A Índigo também concordou em perdoar a dívida que os ex-presidentes do Corinthians tinham pela utilização de espaços no estacionamento da Neoquímica Arena. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero registrar agora um enorme prejuízo do Corinthians nos 10 primeiros meses de 2025. De acordo com o balancete divulgado pelo clube, o déficit foi de 204 milhões de reais. Isso significa que o Corinthians gastou mais de 200 milhões de reais em relação àquilo que arrecadou. Prejuízo de janeiro a outubro. Importante registrar que o número supera em quase 3 vezes a projeção inicial da diretoria, que previa um saldo negativo para todo o ano de 83 milhões de reais. Só para completar, receita do Corinthians de janeiro a outubro de 617 milhões de reais, dívida total de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Somente com os juros da dívida e encargos, o clube gastou 183 milhões de reais. O que pode mudar a curto e médio prazo essa história? O título da Copa do Brasil. Se for campeão, Corinthians embolsa 77 milhões de reais, além de assegurar a vaga na Libertadores da América do ano que vem, o que muda toda a projeção para o próximo ano. Hora de falar sobre um ex-ídolo do Corinthians ganhando ação milionária contra o Timão. Eu me refiro a Gil, que ganhou na Justiça de São Paulo direito a uma indenização de 11 milhões e 370 mil reais. Decisão da juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19ª Vara Cível. Essa ação se refere a valores não pagos de direitos de imagem entre julho e dezembro de 2023, além de uma dívida remanescente da primeira passagem do jogador. Você vai lembrar que o Gil, quando volta ao Corinthians, ele recebia seu salário e um restante referente a essa dívida que não foi totalmente quitada. O Corinthians ainda vai precisar pagar os honorários advocatícios, cerca de 10% do valor total do negócio, ou seja, praticamente 1 milhão e 400 mil reais. Para completar, registrar que o Timão pretende antecipar cerca de 70 milhões de reais da LFU, a Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Com essa grana, o Corinthians pretende resolver pendências internas e com outros clubes, além de pagar o transferban, que lhe permitirá contratar jogadores para o próximo ano. Bora falar agora sobre o Corinthians. Conversei com o presidente Osmar Stabile, que está super animado com a possibilidade de, pela primeira vez em anos, encerrar uma temporada sem nenhuma pendência com o elenco alvinegro. O Corinthians pagou nos últimos dias os bichos das passagens na Copa do Brasil, das oitavas e das quartas de final. E a promessa é que assim que a participação na competição terminar e o Corinthians receber seu prêmio, seja como campeão ou vice, vai zerar todas as pendências com a Copa do Brasil. Salários e direitos de imagem seguem em dia há bastante tempo. Havia um probleminha com luvas que também foi resolvido.
Corinthians fez, nos últimos dias, com 4 dias de antecedência, o pagamento da segunda parcela do 13º para atletas e para funcionários. A primeira parcela havia atrasado, está tudo resolvido em relação ao 13º. A única pendência que o Corinthians ainda tem diz respeito a Memphis Depay, que chegou a ter 23 milhões de reais a receber do Corinthians. Fizeram um acordo de 5 parcelas. 4 parcelas de R$1 milhão e a última de 19 milhões de reais. Mesmo sem ainda ter recebido os documentos assinados do staff do Memphis Depay, o Corinthians já iniciou esses pagamentos. A primeira parcela de R$1 milhão foi paga em novembro, outra parcela de R$1 milhão será paga em dezembro, em janeiro e fevereiro mais 2 parcelas de R$1 milhão cada. Até que em março vai caber ao Corinthians fazer o pagamento de 19 milhões de reais. O Corinthians condicionou essa parcela maior para março, que é quando cai a grana da LFU. Só para arrematar, lembrar que o Corinthians está muito ansioso com o desfecho da Copa do Brasil. Em caso de título, em vez de 33 milhões de reais, o Corinthians tem direito a 77 milhões de reais. E você, o que pensa sobre as contas do Timão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians para repercutir uma informação maluca. A de que o Wesley, jogador formado na base do Corinthians e vendido para o Al Nassr, poderia voltar para o Parque São Jorge em 2026. Por que eu estou tratando o boato como maluco? O Corinthians vendeu o Wesley para o Al Nassr por 20 milhões de dólares. O time saudita hoje aceita negociá-lo, mas pede compensação financeira próxima a esses 20 milhões de dólares, até porque não é dono de 100% dos direitos econômicos. O Corinthians manteve uma fatia que fica entre 15% e 20% do valor de uma venda futura. O Corinthians hoje tem um transfer ban, ou melhor, 2 transfer bans para resolver, cerca de 85 milhões de reais que ele precisa pagar antes de pensar em contratar atletas. E essa questão ainda deve piorar nas próximas semanas. Existe o risco de outras 4 condenações caírem, o que aumentaria a dívida do Corinthians para 125 milhões de reais. Pois bem, além de pagar todas essas pendências, o Corinthians ainda precisaria de dinheiro para comprar o Wesley do Al Nassr. Situação completamente descartada. A tendência é que o Wesley deixe o Al Nassr e encontre outra alternativa, ou na Arábia Saudita ou na Europa. O jornal A Bola já revelou que o Sporting de Portugal é um dos interessados no ex-atacante do Timão, que com a camisa do Al Nassr vive altos e baixos, nunca conseguiu ser titular absoluto. Descobrir quanto o Corinthians vai faturar com a BYD pelo patrocínio pontual para as partidas finais da Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, o Timão anunciou que a montadora de carros elétricos estampará sua marca na barra frontal da camisa do Corinthians no jogo de ida e volta contra o Vasco. Pois bem, essa negociação vai garantir ao Corinthians R$1 milhão e abre a porta para que a BYD permaneça no uniforme alvinegro para 2026. O Corinthians tem 4 espaços no uniforme e as tratativas podem melhorar com cifras ainda superiores se a repercussão em relação à BYD no Corinthians for alta nesses próximos jogos. Dá para dizer também que o Corinthians se deu muito bem com a classificação para a final da Copa do Brasil. Além desse 1 milhão de patrocínio, são pelo menos 33 milhões de reais em caso de vice-campeonato. Se o time for campeão, em vez de 33 milhões, o Corinthians fica com 77 milhões como prêmio pago pela CBF. Isso sem falar na renda, que vai bater próximo a 5 milhões de reais na noite dessa quarta-feira no confronto contra o Vasco. Essa receita líquida deve gerar na casa dos 3 milhões de reais. Se o Corinthians ainda vencer o título da Copa do Brasil, se garante na fase de grupos da Libertadores, mudando toda a projeção e o prognóstico para a temporada de 2026. Preciso te contar agora que o Corinthians deve perder um jogador titular em 2025 para o próximo ano. Negociações com Angileri não avançaram. No mês passado, representantes do zagueiro e lateral argentino estiveram em São Paulo para conversar com o Fabinho Soldado. O Angileri exige um reajuste salarial como havia sido combinado quando ele troca o Getafe pelo Corinthians no primeiro semestre desse ano. O problema é que a proposta ou a promessa havia sido feita pelo Augusto Melo, que não é mais presidente. Desde então, além da mudança no comando, houve também muita dificuldade do ponto de vista financeiro. A atual diretoria entende que não é capaz de oferecer um reajuste para o Angileri,
que cobra essa grana para permanecer. O contrato se encerra em 31 de dezembro. O lateral argentino de 31 anos de idade já foi procurado por outros clubes e, embora dê preferência para o Timão, deve acabar se mudando. A tendência é que ele não fique, a menos que o Corinthians consiga melhorar a proposta. Já foram 2 rodadas de negociações e nenhuma delas avançou. Angeleri, desde que foi contratado do Getafe, esteve em campo em 39 jogos. Como lateral e zagueiro, deu 2 assistências, ainda não balançou as redes. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Maicon recebeu nova oferta para ficar. Só para lembrar que o Maicon pertence ao Shakhtar Donetsk e seu contrato com o Timão de empréstimo se encerra em 31 de dezembro. Na semana passada, Corinthians procurou o Shakhtar sugerindo mais um ano de empréstimo, ainda não houve resposta. E a tendência é que o Shakhtar diga não à oferta, até porque o Corinthians deve 2 empréstimos, 500 mil euros cada, dívida de 1 milhão de euros, que já foi inclusive alvo de uma condenação da FIFA. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e a qualquer momento o CAS vai sentenciar o Corinthians ao pagamento de 1 milhão de euros sob risco de mais um transfer ban. Qual é a lógica de o Shakhtar emprestar o Maicon para um clube que já o pegou por empréstimo 3 vezes e nas 2 vezes em que precisou pagar não o fez? A tendência é que o Corinthians seja obrigado a comprar o Maicon, sob o risco de perder o atleta. Vale a lembrança de que esse 1 milhão de euros devido pelo Corinthians hoje equivale a mais ou menos 6 milhões e 200 mil reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.